Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente recebe aqui no nosso podcast o professor Natan Monsores, que é coordenador geral de doenças raras do Ministério da Saúde. Bem-vindo, Natan. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo aí que nos ouve. Lembrando que essa é a vertical de saúde do MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. E hoje a gente vai falar sobre doenças raras. A gente sabe que as doenças raras, elas atravessam questões relacionadas à demora do diagnóstico, à complexidade da jornada desse paciente e também à dificuldade de acesso às tecnologias que fazem parte da jornada terapêutica desses pacientes, que muitas vezes estão associados aos altos custos desses medicamentos. Então, Natan, eu queria até, para a gente poder começar, a MIT Technology Review Brasil desenvolveu um estudo relacionado a doenças raras na América Latina, e o Brasil foi destaque, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho para a execução efetiva da política nacional. Ainda assim, o Brasil foi uma fonte de inspiração. E aí eu queria ouvir, como você enxerga esses principais avanços desde a publicação da política e o que ainda precisa melhorar. Vamos lá, pergunta de R$1 milhão de reais, né? A Portaria 199 de 2014, né, estabeleceu um marco aqui para o Brasil, que foi uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. E de uma maneira um pouquinho diferente dos demais países, né, que acabaram desenvolvendo planos nacionais, né, de doenças raras, como a gente vive, né, dentro de uma estrutura de política pública um pouquinho diferente, que é o Sistema Único de Saúde, as políticas, né, com toda a sua pactuação voltada, né, para o controle social, para o funcionamento das redes assistenciais, enfim, essa política acabou trazendo alguns ganhos muito importantes de organização de rede, de indução de processos assistenciais no Brasil. Mas em 10 anos muita coisa mudou, né? Então, em 2014, quando a discussão aconteceu, o acesso, por exemplo, a tecnologias diagnósticas era ainda muito incipiente. A gente ainda estava falando de um conjunto de técnicas de biologia molecular que eram muito caras, pouco disponíveis, né, por toda a rede. E hoje, em 2024, quando a gente traz essa discussão, né, da questão do diagnóstico, por exemplo, a gente já começa a ter um cenário de projetos de genomas aqui no Brasil, né? Vou citar pontualmente iniciativas do nosso Departamento de Ciência e Tecnologia aqui do Ministério da Saúde. Então, genomas raros, né? Vou chamar de genomas SUS, tá? Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Exatamente para mostrar que hoje a gente começa a entrar num cenário de alta disponibilidade de sequenciamento de nova geração, por exemplo, para começar a dar suporte às pessoas que são afetadas por doenças raras. A gente sabe que é um público predominantemente infantil, né? São crianças diagnosticadas ainda em tenridade, quando possível, mas, enfim, o desafio ainda persiste. Por mais que as tecnologias estejam à disposição, elas não estão completamente acessíveis dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a política tem permitido que a gente crie, né, hubs, crie todo um arcabouço para melhorar esse diagnóstico. Tem outras políticas importantes que se somam, né, outros programas importantes que se somam. É o caso da triagem neonatal, que é um programa instituído em 2001 no Brasil e que tem feito diagnóstico de doenças raras, mas ainda há muito para fazer, né? Principalmente porque alguns estudos, eu posso citar aqui um estudo que faz parte aqui do arcabouço de iniciativas do Ministério da Saúde, que é um estudo conduzido pela doutora Temis Félix, do Hospital das Clínicas, né, que é financiado pelo CNPq e pelo próprio Ministério da Saúde, que tem feito um levantamento de informações. E hoje o diagnóstico continua sendo um diagnóstico clínico, em um percentual enorme dos casos. E tem cerca de 1/4 ainda das doenças raras das pessoas com doenças raras que se encontram sem diagnóstico. Lá fora, né, algumas dessas condições são chamadas de SWAN, né, síndrome sem nome,
mas a gente ainda não sabe aqui no Brasil se de fato são síndromes sem nome, se são doenças que a gente ainda não conseguiu diagnosticar por limitações, né? Ou se são, né, quadros bem mais complexos do que o que a gente imagina. Então, não é incomum que uma pessoa com doença rara, às vezes, tenha duas, três, né, ocorrências de doença rara simultaneamente. Então, tem muita coisa para fazer. Natan, você tocou num ponto super importante, que é essa questão do diagnóstico, né? Enfim, não adianta a gente só falar de tratamento, mas é importante que a gente também tenha tecnologias disponíveis para o diagnóstico desses pacientes. E aí, até dentro desse contexto, não só de diagnóstico, mas de tratamento, eu queria que você contasse um pouco para a gente, dentro da realidade do Brasil, que a gente sabe que a gente tem diferentes oportunidades dentro do país, né? E que existem programas tentando uniformizar toda essa questão. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Tá. Em 10 anos de portaria, muita coisa avançou. Tá? Hoje são 36 serviços de referência, né, por todo o Brasil, e ainda temos todo um arcabouço de ambulatórios e serviços, né, de outras especialidades, como é o caso da genética, da reumatologia, da imunologia, que tem atendido esses pacientes e provido, né, parte desses diagnósticos clínicos, né? Mas nos últimos 5 anos em particular, e aí, né, algumas situações, né, acabam chamando nossa atenção. Então, por exemplo, a questão da pandemia trouxe a possibilidade de inovação, em algumas terapias e uma pressão também nesse ecossistema de diagnósticos para que a gente tenha a parte de genômica mais plenamente disponível dentro do sistema de saúde, tá? Então, por exemplo, na pandemia de Covid, grande parte dos laboratórios centrais acabaram recebendo sequenciadores de nova geração de pequeno porte para poder fazer vigilância viral. Então, o que a gente tem nos últimos 5 anos, né, baseado nesse exemplo, é a forte inserção de todo um segmento que há alguns anos atrás seria ficção científica dentro de uma estrutura enorme, né, do Sistema Único de Saúde. Então, a gente começa a ter, né, 6, 8 polos de sequenciamento de genoma dentro desses projetos estruturantes. Alguns serviços de referência em doenças raras já têm essa capacidade instalada também, e a gente, enquanto Ministério da Saúde, tem feito, né, o provimento de mais hubs de sequenciamento. Posso citar aqui o caso do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz do Rio de Janeiro, que é um serviço de referência na área de saúde da criança em todo o Brasil, e o Instituto Nacional de Cardiologia, que vem incubando aí nos últimos anos também projetos de genoma na área de doenças cardíacas. E aí esse parque tem, né, começado a ficar à disposição dos demais pacientes. Mas a gente tem lacunas, né, que eu acho que é isso que a tua pergunta tá induzindo. Então, a gente ainda tem duas lacunas muito importantes. Primeiro é a questão de profissionais de bioinformática, por exemplo, para trabalhar com todo o volume de dados que acaba emergindo, né, saindo desses equipamentos de sequenciamento. E a gente ainda tem pouco geneticista médico no Brasil. Então, no Sistema Único de Saúde hoje, são cerca de 200 só, tá? Médicos geneticistas atendendo toda a rede. Então, por mais que a gente avance por uma medicina do século XXI, personalizada, com o genoma se concretizando, a gente ainda carece de quadros, né, de formação de pessoal altamente especializado para lidar, né, com essas inovações no campo do diagnóstico. Agora, Natal, falando um pouco, né, a gente falou aqui bastante sobre diagnóstico, falando um pouco de tratamento, na sua opinião, né, quais são os aspectos mais críticos quando a gente pensa nessa disponibilização para os pacientes raros, pensando desde a etapa de registro até o reembolso e aí o acesso efetivo? Tá. Essa é uma pergunta também, né, que tem múltiplas camadas, né, várias nuances aí diferentes, mas vamos lá. Ter diagnóstico molecular, né, resolve parte das questões, né? Nenhum de nós aqui gostaria de estar passando por algum sofrimento físico, né, alguma condição instalada no corpo, ou dos nossos filhos, por exemplo, né? Você vê uma criança, né, passando aí por um processo de adoecimento crônico é sempre difícil. Mas não adianta só fazer diagnóstico, né? Não adianta só ter diagnóstico molecular se a gente não consegue estabelecer linhas de cuidado para essas crianças. Então,
para os adultos também, né? Tem muitas doenças imunomediadas, doenças reumatológicas que afetam adultos de maneira bem importante, reduzindo capacidade de trabalho, interação social, enfim, né? Tem uma dimensão social importante nessas condições. Mas vamos lá, né? O diagnóstico ele enseja da nossa parte, né? Governo, Estado, Ministério da Saúde, o desenvolvimento de linhas, né? Para tratar, para cuidar, para acolher essas pessoas dentro do sistema de saúde. Algumas dessas linhas de cuidado vão passar por questões mais básicas, né? Assistenciais, mais estruturais. Então, por exemplo, vão precisar de fisioterapia, né? Vão precisar de fono, vão precisar de algum acompanhamento para a saúde mental. Tá? Essas questões, de modo geral, são providas com maior ou menor grau de dificuldade por outras estruturas da nossa rede de atenção à saúde. Tá? Mas um percentual um pouquinho menor dessas condições vai ensejar tratamento com medicamentos de duas ordens. Tá? Alguns são medicamentos tradicionais, de base química, por exemplo, e aí a gente constata algumas dificuldades, né, do fornecimento desses medicamentos. Então, posso citar aqui duas doenças que estão hoje na triagem neonatal, para os quais são necessários medicamentos baratíssimos e a indústria não consegue prover. Então, é um medicamento que a gente chama de órfão, de fato, né? Então, é uma necessidade não atendida da população e a gente, enquanto Ministério da Saúde, tem tentado, né, prover caminhos para que o fornecimento, a produção desses medicamentos aconteça. Então, assim, há medicamentos órfãos stricto sensu, mas há um outro conjunto de tecnologias, principalmente medicamentos biológicos e terapias avançadas, que não são órfãos, tá? Apesar de serem doenças raras, mas são medicamentos de nicho, né? Medicamentos de marca, desenvolvidos por grandes empresas, e esses medicamentos, de modo geral, atingem aí patamares, né, de custos altíssimos. E aí a nossa capacidade, enquanto Ministério da Saúde, de lidar, né, com esse volume de recursos necessário para manter esses tratamentos também é alguma coisa a ser discutida. Mas, de modo geral, né, o nosso setor regulado, né, a Anvisa, né, a Conitec, os próprios serviços, a gente tem feito um esforço no sentido de avaliar essas tecnologias e, na medida em que elas se apresentem custo-efetivas, que a gente consiga fornecer, né, essas medicações para a população, tá? Mas aí tem todo um crivo de discussões que passam por isso. Então, assim, qual que é o grau de preparo, né, que os nossos serviços têm, do ponto de vista de infraestrutura física ou capacidade de administração, para lidar com esses medicamentos de altíssimo custo ou essas terapias avançadas. Só para as pessoas que nos ouvem aqui entendam a diferença, quando eu falo aqui medicamento biológico, via de regra, eu estou me referindo a anticorpos, quer dizer, pequenas moléculas, pequenas proteínas que a gente tem no corpo, né, e que são responsáveis por nos proteger de infecções, mas que com o uso de biotecnologia a gente consegue transformar essas moléculas em medicamentos também. Então, a gente começa a usar esses anticorpos para tratar doenças. E tem um outro grupo de terapias, que eu chamei aqui de terapias avançadas, são aquelas terapias que vão envolver células vivas, né, alguma manipulação do ponto de vista genético dessas células, e vão requerer procedimentos laboratoriais muito complexos às vezes. Então, assim, toda essa complexidade acaba se refletindo também no custo dessas tecnologias e também, né, traz algum grau de desafio, né, para o médico que vai fazer a administração, para a equipe que vai dar esse medicamento. Então, esse cenário aí de medicamentos biológicos e terapias avançadas, para o Brasil e para todo mundo, ainda é um grande desafio, porque a gente precisa criar uma cultura, tá? Uma cultura de avaliação e uma cultura de uso dessas ferramentas extremamente importantes para o tratamento dessas condições. Olá para você que segue acompanhando o podcast Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Uma pequena pausinha agora, gente, para o nosso Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Comigo está o Head de Inovação e Tecnologia da Blue, Filemon Fernandes, e hoje vamos comentar uma das 10 tendências de tecnologia em saúde para esse ano de 2025, que
foi elencada, essas 10 tendências foram elencadas pela Bot Designer, que é uma health tech que desenvolve soluções para esse mercado. E entre essas 10 tendências aí para o ano de 2025 estão gêmeos virtuais. São modelos digitais que simulam o corpo humano, são representações alimentadas com dados em tempo real e que permitem a simulação de procedimentos, intervenções, análise de condições e respostas. Isso de apoio, então, para os profissionais, para o médico, né? Vem muito ao encontro de um pilar de vocês aqui da Blue, que é a personalização em saúde, né, Filemon? Perfeito. Hoje em dia, nessa era de inteligência artificial, tudo é possível. E é nesse tudo é possível que iniciativas como essa ajudam a saúde da gente. Então, imagina você não precisar necessariamente passar por algum procedimento para saber qual seria o resultado. Acho que a ideia é saber o que aconteceria, qual seria o resultado em você, no seu organismo. A gente sabe que tratamentos e procedimentos têm resultados diferentes em pessoas diferentes, porque as pessoas são diferentes. Mas com a tecnologia a gente consegue simular o que vai acontecer, o resultado daquilo, se aquilo vai ser bom ou não para você, com base nesses clones virtuais. E a gente aqui na Blue, a gente trabalha muito em cima da personalização do atendimento com base nas informações. Então, a gente está lançando agora no aplicativo uma funcionalidade que avalia os seus exames, avalia as suas informações de saúde e ela vai trazer um diagnóstico, um pré-diagnóstico sobre quem você é, qual que é o seu score de saúde. Os seus sistemas, por exemplo, seu sistema cardíaco, ele tem um score, talvez ele esteja uma ótima nota, mas talvez ele precise de alguma revisão, ele precisa de alguma intervenção, baseado naquilo que você tem de exames, que às vezes você faz um exame e ele se perde, e aquilo ali, você vai para um outro médico, ele pede um novo exame porque aquela informação não existe mais. Mas a gente entende que esses dados não podem ser perdidos, eles podem ser utilizados para, vamos ver o que acontece com o corpo dessa pessoa, com a saúde dessa pessoa, com o bem-estar dela, e a gente consegue trazer alertas, sinais e score ali para identificar. Vamos cuidar um pouquinho melhor dessa área, vamos cuidar um pouquinho melhor desse sistema do seu corpo, que pode sim melhorar a sua saúde e a sua vida. Vocês têm alguma tecnologia assim, parecida com essa na Blue? Temos. A gente, como eu te falei, a gente trabalha muito com dados, então a gente usa os dados que a gente tem na nossa base para identificar tendências, identificar, até fazer uma análise preditiva daquilo que pode acontecer com você. Então a gente tem lá, você pega os seus exames de sangue, por exemplo, e aí tem toda uma análise que é feita dentro do aplicativo da Blue e você consegue ver, eu preciso fazer alguma coisa para essa área da minha saúde aqui que não está tão legal. E a gente utiliza dados para trazer essas informações e te dizer, vamos cuidar um pouco melhor aqui. Vamos ter mais atenção nessa área da sua vida, vamos ter mais atenção para a sua saúde, vamos cuidar, ou então já é um alerta tipo, vai para o pronto-socorro, vamos procurar uma assistência médica agora, você tem um problema grave. Isso desmistifica totalmente o fato de que às vezes a gente pensa que quando a gente olha para a tecnologia e pensa em inovação e humanização, não, mas tá tudo muito imbricado, né? Tá tudo ligado, porque a tecnologia não precisa ser inimiga da humanidade. E as pessoas pensam, quando há tecnologia não há humanização. Pelo contrário. Quanto mais tecnologia, mais a gente consegue humanizar e personalizar o seu atendimento. Porque eu humanamente não conseguiria ter acesso a tantas pessoas e saber informações de tantas pessoas. Mas a tecnologia consegue olhar para você e identificar que você é um indivíduo, que você tem necessidades diferentes, que você tem informações diferentes e personalizar aquilo que vai chegar até você. O que eu vou te sugerir de tratamento, de acompanhamento médico, de iniciativas para melhorar a sua saúde? Eu não vou falar para você fazer algo que não faz sentido para a sua condição de saúde. A gente vai trabalhar em cima de quem você é. Então, quanto mais tecnologia a gente envolve nisso, a gente consegue personalizar mais e trazer ainda mais cuidado. As pessoas conseguem se sentir ainda mais acolhidas, ainda mais cuidadas pela tecnologia aliada ao atendimento personalizado humano. Obrigada. Gente, esse foi mais um Momento Saúde 360. A gente se vê no próximo. Fique aí com o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil.
Perfeito, Natan. Agora, um ponto que é super importante, né, é a atuação da coordenação de doenças raras, aí tanto numa questão educacional mesmo, ou até para garantir que esse acesso, de alguma forma, aconteça. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a atuação da coordenação e o que tem de planos aí, tanto educacionais ou até mesmo para viabilizar ou aprimorar esse acesso, se a gente pode dizer assim, desses pacientes. Tá. A, a, a gente, na coordenação, trabalha muito na perspectiva de política informada por evidência, tá? Então, que é uma diretriz interna do Ministério da Saúde. Então, o nosso processo de priorização de doenças para desenvolvimento de linhas de cuidado, né, de apoio à própria estrutura da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Há um departamento dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é uma outra secretaria, tá? A coordenação de raras está dentro da Secretaria de Atenção Especializada. Então, a secretaria irmã, né, da gente, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem um grupo que trabalha com esse processo de avaliação, tá? E como é que a gente trabalha? A coordenação de doenças raras identifica necessidades não atendidas. Então, quais são as condições para os quais apareceu um medicamento no nosso monitoramento de horizonte terapêutico, né? A gente está ali sempre acompanhando evento, publicações, para ver o que há de inovação tecnológica para raras. Então, a gente junta a parte dessa nossa expertise com a expertise da equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia para tentar definir priorização. Mas também há, né, todo um movimento da própria indústria farmacêutica no sentido de instar a nossa estrutura de avaliação a partir das suas próprias demandas, né? Então, lá na coordenação, a gente faz, né, a avaliação dessas tecnologias, né, de maneira interna para ver se elas, né, atendem essas necessidades, se elas de fato vão trazer algum grau de resolução, né, para esses pacientes, para essas condições. A gente compara essas tecnologias também, né, com o que existe na rede. A gente avalia, coteja, né? Vou dar exemplo. Tem tecnologias, né, tem terapias avançadas aí e tratamentos com biológicos que vão requerer alguns procedimentos cirúrgicos, que vão requerer alguns exames específicos, e somos nós, enquanto coordenação de raras, que fazemos o provimento desses procedimentos dentro da rede. Então, a gente tem que estar andando muito ali, para e passo, né, muito pertinho da equipe de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, para poder apoiar nessa avaliação e mais, né, quem cuida da efetiva disponibilização da tecnologia na rede, em parceria com o Departamento de Assistência Farmacêutica, somos nós, né? Obviamente, não é a nossa coordenação que cuida de compra, aquisição, tá, de medicamentos. A gente não faz isso. Mas a gente organiza a rede para que o medicamento chegue na ponta. A gente organiza a rede para que o prescritor tenha acesso a essas tecnologias. E, né, o nosso usuário, né, o nosso cliente final, que é a pessoa com doença rara, tenha, na medida do possível, a melhor assistência. Então, o nosso trabalho é um trabalho em conjunto com outras áreas técnicas do Ministério da Saúde, mas tem coisas que são muito próprias da nossa coordenação. Então, por exemplo, o desenvolvimento das linhas de cuidado, quer dizer, que tipo de profissionais, qual é o grau de cuidado, que procedimento que vai acontecer, né, para o efetivo cuidado à pessoa com doença rara acontecer, tá? Então, a gente lança mão do arsenal de tecnologias avaliadas para prover uma tecnologia especial e muito cara a gente, que é a tecnologia do cuidado. Então, essa é a nossa principal atuação, em prover tecnologias de cuidado para as pessoas com doenças raras. Agora, Natan, até para a gente terminar, a gente sabe que uma, né, das dificuldades das doenças raras é justamente a identificação, o mapeamento desses pacientes, e com isso acaba gerando muita sensibilidade no momento da submissão, né, por conta do tamanho dessa população que seria elegível a esse medicamento de alto custo. Como é que a coordenação tem atuado no sentido desse mapeamento epidemiológico, né? Existem bases em que vocês estão montando para entender o volume de pacientes, aonde esses pacientes estão, até como isso conecta com essa questão dos centros de referência, da ausência de médicos de especialidades que são necessárias para cada uma delas? Então, tem 3 frentes para tentar resolver esse problema em curso no momento, tá? Então, a primeira frente é o projeto que eu citei há pouco,
né, que é um projeto financiado aí pelo DECID, pelo CNPq, coordenado pela equipe do Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre, mas que conta com, né, quase a totalidade dos serviços de referência em doenças raras, né, que é um trabalho retrospectivo. Então, a equipe aí é organizada por doutora Temes, mas tem gente da Fiocruz, USP Ribeirão, Universidade de Brasília, enfim, tem muita gente participando desse projeto, e a ideia é a gente olhar os prontuários existentes nos serviços para ver qual que é a característica dessa população, né? Quem são esses pacientes, né? Onde eles são atendidos, qual que é o perfil. E esse projeto já tem trazido algumas informações muito importantes para a gente. Então, a que eu citei há pouco, né? Cerca de 50% dos pacientes hoje têm diagnóstico clínico, um quarto ainda está sem diagnóstico. Então, esses são dados que já são provenientes desse estudo, tá? Uma segunda frente é um acordo também de cooperação, tá? Uma colaboração que existe entre o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, tá? A Universidade de Brasília é agente no Ministério da Saúde, que é organizada pelo Observatório de Doenças Raras, que está no ar nesse momento, tá? O link está nas redes sociais do Ministério da Saúde e também do Observatório de Doenças Raras, que é um registro biopsicossocial auto-preenchido pelos pacientes, pelas pessoas com doenças raras ou pelos cuidadores. Então, assim, o pai, né, o cuidador aí, o responsável legal por uma criança ou por uma pessoa sem capacidade de consentir, né? Um adulto, alguém que tem uma deficiência intelectual que não possa preencher, tá? Então, esse projeto está em curso, ele está online e eu até aproveito esse espaço aqui que vocês me facultaram para convidar as pessoas a conhecer, tá? Então, nas redes sociais do Ministério da Saúde do Observatório de Doenças Raras, vocês podem acessar aí o link do questionário. E a terceira iniciativa é uma iniciativa de BI, tá? De inteligência nossa do Ministério da Saúde, que o que a gente está fazendo? A gente está levantando as bases internas do Ministério da Saúde e usando ferramentas, né, de informática, a gente está cotejando essas bases de dados para tentar identificar esses pacientes dentro dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Mas tem um grande desafio pela frente, que é o desafio do registro. A gente precisa juntar essas iniciativas públicas com iniciativas privadas. Vários grupos farmacêuticos e grupos de pacientes, por exemplo, têm os seus próprios registros de pacientes. Então, em algum momento, como a Europa já fez, a gente vai precisar unir esses registros para ter um grande registro brasileiro de doenças raras. Aí sim, a gente vai começar a responder essas questões, né? Quantos são os pacientes de alguma condição que precisam ser atendidos por uma determinada tecnologia, medicamento, diagnóstico, ou seja lá o que for. Nathan, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer a gente poder discutir mais sobre doenças raras e trazer um pouco da perspectiva do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Então, eu que agradeço o espaço e fico à disposição de vocês para novos diálogos e trazer mais informação para quem nos assiste aqui e para toda a população brasileira com doenças raras. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou aqui no podcast e não deixe de seguir os nossos conteúdos em mittechreview.com.br. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, @mittechreviewbr. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.